Olá, meu nome é Luísa Salé, eu sou terapeuta homeopata e aluna do programa e-learning de homeopatia clássica do professor Jorge Vitoucas. Por ocasião do seu aniversário de 91 anos, ocorrido no último 25 de julho, eu quero convidar você a conhecer como funciona, como é a estrutura do curso de 2 anos do professor Vitoucas. Para acessar o site da academia, você vai digitar www.vitoucas.edu.gr. Entrando no site, aqui na barra superior à direita, você seleciona o idioma. Você pode dar uma navegada pelo site. O professor Vitoucas tem mais de 50 anos de atuação na homeopatia clássica. Vamos lá para que você conheça por dentro como funciona a academia. Vamos aqui em meus cursos. Olha, são divididos os módulos: teoria A, teoria B, matéria médica A, matéria médica B, matéria médica C. Depois temos um módulo que ele fala sobre repertorização, perguntas e respostas e tópicos, casos A, casos B, casos C e os níveis de saúde, que é uma grande contribuição que o professor Vitoucas trouxe para a homeopatia. Aqui tem notícias, então se algum vídeo novo veio, foi adicionado, se algo mudou, você vai receber uma notificação. E aqui vai entrar direto na teoria A para que você veja os assuntos que são abordados. Aqui teoria A, teoria 01 tem 1 hora e 25 minutos. Algumas aulas são bem extensas. E aqui ele vai falar o conteúdo dessa aula. Nessa primeira aula, ele está abordando a lei da similitude, a gravação homeopática, reação após o remédio e a bibliografia recomendada para que você acompanhe essa aula. Organon, Quente, livros do professor Vitoucas, aqui sobre a gravação, aqui sobre leis semelhantes e reação após o remédio. Eu vou abrir um pouquinho para que você veja como são as aulas. Todas as aulas têm a tradução para o português e são aulas feitas em diferentes momentos, então você vai ver diferentes gravações. Essa aqui é um pouquinho mais antiga, mas tem aulas de anos mais recentes. A qualidade do áudio e da imagem é muito boa, mas o que vale são as palavras que o professor está falando mesmo. Nós temos também o auxílio para os estudos, que são um pequeno resumo da aula, que é isso aqui, cada aluno pode imprimir para acompanhar enquanto está assistindo a aula e também depois lembrar, se precisar retornar algum conteúdo, lembrar onde ele está. E após cada aula, tem as questões de autoavaliação. Então, aqui uma pergunta que o professor respondeu naquela aula. Por que o organismo desenvolve os sintomas? Aí você vai responder para você e depois dar uma revisada aqui na resposta para ver se estava ok. Então, os sintomas são desenvolvidos para prevenir o organismo de uma consequência mais grave ou fatal. A agravação homeopática é sempre necessária para poder alcançar a cura? Explique. Vamos lá para a resposta. Vou dar um tempinho aí para você responder e depois vamos ver o que a academia está nos dizendo. Quando não há agravação homeopática, não poderá ocorrer a cura, mas quando a reação tiver atingido o seu ponto mais alto, desse modo, muitas vezes ela é praticamente imperceptível pelo paciente. Isso se aplica principalmente às doenças agudas,
Nos casos crônicos, a reação poderá ser bastante grave. Se a patologia do paciente for causada pela ausência de algum elemento, o remédio homeopático poderá restabelecer este desequilíbrio ou será sempre necessário que o paciente receba o elemento que está faltando. Muito frequentemente, um remédio homeopático pode ajudar o organismo a receber o elemento que está faltando. Senão, o paciente poderá utilizar alguns suplementos. Todas as agravações são ações curativas? Essa aqui é uma pergunta muito importante que todos os homeopatas precisam ter em mente. Que a agravação homeopática que surge a partir do simílimo é a única reação terapêutica. A agravação, porém, existem outros tipos de agravação que podem não curar. A agravação poderá ser também manifestada pelos remédios semelhantes, que quer dizer, quando você chegou muito perto ao remédio correto, mas ainda não era o correto, pela autossugestão e por hipocondríacos, por exemplo, e etc. Quando temos uma experimentação e não uma cura. Na experimentação e na agravação homeopática, o paciente poderá desenvolver sintomas que ele não apresentava anteriormente, mas na experimentação não há melhora geral do caso. Então a gente sabe que foi uma agravação curativa se depois da agravação teve a melhora do caso, né? Então esse é o método ideal de estudar, porque primeiro você vai assistir a aula, você vai fazer as anotações, você vai revisar as notas e depois você ainda vai ter essas questões. Teoria B. Aqui na teoria B, quando você finaliza o módulo, vai ter as questões sobre a teoria e questões sobre o organômetro. Então, você vai se preparar para esse teste fazendo o módulo A e o módulo B, e aqui você tem 50 minutos para responder as questões. São todas de marcar nesse caso. Agora vamos para o módulo onde o professor fala sobre a matéria médica. Então, matéria médica A. As aulas de matéria médica do professor Vitocas é a matéria médica viva. Então, ele fala sobre a personalidade daquelas pessoas. Ele não vai falar só apenas sobre a patologia que aqueles medicamentos tratam. Então, matéria médica A. Primeira aula, a gente começa com acônitum, agáricos, aloe e alumina. Temos notas também. Depois das aulas também tem as questões de autoavaliação, que são importantes para reter o conhecimento. Tem algumas aulas interessantes onde o professor faz a diferenciação de alguns medicamentos, como, por exemplo, remédios para o ciúme. Aqui, questões sobre a matéria médica A também é um teste e que você tem alguns minutos, 50 ou 60 minutos, para responder as questões, e esse teste é importante para que você possa passar a próxima etapa, que são os exames finais da academia. Matéria médica B. Aqui tem alguma aula que eu não dei o check. Aqui. Achei uma aula aqui que eu não tinha dado check, então vou salvá-la. Essa aqui. A cada aula vai mostrando aqui o seu desempenho. E é muito bom ir acompanhando. Aqui no módulo Matéria Médica C, algumas aulas são apenas áudio, mas não perde a qualidade também. Dá muito bem para entender e as traduções são muito boas.
Nesse módulo de repertorização, perguntas e respostas e tópicos, tem também um teste, também tem as aulas do professor explicando sobre repertorização. Perguntas e respostas são aulas muito gostosas, onde o professor tira dúvidas dos alunos, dúvidas muito interessantes que nós acabamos tendo no dia a dia da clínica homeopática. O risco da repetição de certos remédios, questões sobre os casos, interpretação de agudos, sobre distúrbios de personalidades. E é muito bacana porque os alunos, eles têm uma conversa muito franca com o professor e nós acabamos aprendendo muito com os colegas também. Questões sobre homeopatia, questões históricas, como Hahnemann descobriu as potências. Aqui várias perguntas e respostas é porque é bem variados os temas. E em tópicos, começamos com uma aula incrível, onde o professor fala sobre as condições para ter uma criança saudável. Ele tem inclusive um artigo que está disponível na web, já traduzido para o português, onde ele expõe esse estudo. Então, tudo que o professor fala é de acordo com a sua experiência clínica de mais de 50 anos. Nesses módulos de casos, nós temos o problema que a pessoa estava enfrentando como título da aula. Transtornos por notícias ruins, bronquite asmática. Nós temos a aula com, num primeiro momento, o professor tomando o caso, onde é uma grande aula para nós. E depois nós temos um tempo para que cada estudante tenha a oportunidade de fazer a sua própria repertorização. Para depois, num terceiro momento, o professor entrar em sala de aula para que possa discutir o caso com os alunos. E aí os alunos vão fazer palpites de medicamentos, de potências, de repetições, das doses. Então é muito rico porque você vai estudando junto. Você vai você vai aprendendo a como o professor Vitoucas raciocina. E é isso que a gente quer, porque nós também queremos ter um pensamento ágil para resolver os casos. E o último módulo são os níveis de saúde. Aqui em níveis de saúde, o professor explica toda a sua teoria dos níveis de saúde e ele nos ensina como tirar proveito de tudo isso que ele já estudou e já catalogou aqui para nós, para que a gente tenha mais sucesso nos nossos casos, para que a gente saiba o que esperar de cada caso e também como tratar os casos. É através dos níveis de saúde que nós fazemos a nossa indicação homeopática. A partir do nível de saúde que você sabe qual é a potência, qual é a dosagem que você deve dar para cada caso. Então aqui finalizamos, vimos todos os módulos. Se o seu desejo é ter uma boa base de homeopatia clássica e entender como você pode aumentar o nível de saúde das pessoas que você trata, esse curso é para você. Acompanhe agora o trecho de uma aula do professor. The idea which I have is not that anybody is born accidentally. Everybody is born with a purpose. And it's such, how can I say, such detailed purpose. Detailed in every little part of our life, that we are born to fulfill something which called purpose in life. Okay? And but is it possible
that this may happen. You see, my experience in coming in contact with a lot of wise people and discussing and getting information, and also from my personal experience, I believe that it is absolutely true that we are born with a purpose, especially the homeopaths. Eu espero que você tenha gostado de fazer esse tour junto comigo. E se você quer conhecer ainda mais a metodologia de ensino do professor Vitoucas, eu convido você a entrar em contato com a Betânia Tristão. A Betânia é a representante aqui no Brasil da academia e ela vai te explicar sobre como funciona, como são os valores, como é também para ir até a Grécia e fazer parte dos seminários presenciais com o professor, como você pode também participar dos webinários que acontecem online a cada 2 ou 3 meses aproximadamente, com temas da atualidade, com a participação de professores, de alunos e também do próprio professor conversando conosco, tirando dúvidas em tempo real. E também, além de tudo isso, com a Betânia você pode saber como você pode acessar a academia por 10 dias de uma forma gratuita. E ali serão disponibilizadas algumas aulas para que você possa assistir e conhecer mais a fundo sobre como o professor trabalha, como você pode aprender com ele não só a homeopatia, mas também como você pode aprender sobre a vida. Para que você possa entrar em contato com a Betânia, os contatos dela são e-mail contato@homeosapiens.com.br, telefone 31 9 963 23 90. E o site onde você poderá obter mais informações sobre a academia é www.homeosapiens.com.br, e todas as redes sociais você pode encontrar a Betânia com o nome Homeosapiens. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que você venha junto com a gente para fazer parte do nosso grupo de Vitouquianos no Brasil.